Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou trazer a terceira rodada do Wake Chess Classic. Um torneio muito forte, onde está jogando Magnus Carlsen, Lagrave, Friedman, muita gente forte, Rapport, etc. Mas vamos lá, um torneio clássico, né? Mas é 45 minutos com 10 segundos é acréscimo. É diferente, né? Pelo menos é bem mais rápido. Dá para jogar 2 rodadas por dia tranquilamente. Mas vamos lá. O MVL está de brancas e o Friedman de negras. O francês, França contra a Alemanha. Jogou E4, E6, D4, D5. É a francesinha do avanço, né? C5, C3, dama B6, cavalo F3, cavalo C6, A3, cavalo H6, desenvolveu para o canto, porque não tem como desenvolver aqui, né? Porque as brancas estão ameaçando a casinha preferida do cavalo. Bispo D3. Começou as trocas, né? C por D4. Roque. Bispo D7. B4. Torre C8. H3. A6. Bispo B2, defendendo o peãozinho que estava aí faz tempo, né? Cavalo F5. Bispo por F5. E por F5. C por D4, defendeu o peãozinho. Passado de E5. Cavalo A5. Aqui é uma casa muito forte para o cavalo. Bem interessante, e é óbvio, né? As brancas não podem pegar o cavalo, senão vai cair o bispo deles aqui, né? Mas podia ser, ó, bispo E6, ó, jogar cavalo C3, bispo E7, cavalo A4, dama B5, cavalo C5, botou o cavalo num lugar interessante também, A5, bispo C3, B6, deu um totalzinho no cavalo, A4 deu um totalzinho na dama, dama C4, atacou o bispeto, B5 atacou o cavalito. Nossa, ia ser uma trocaiada. B por C5, torre C1, cavalo B4, bispo por B4, torre por B4, torre B1. Dama A3, torre A1. Tudo isso daí foi jogado numa partida em 2021. Toda essa variante, mais aqui eles jogaram o que? Jogou cavalo C3, cavalo C4, colocou o cavalinho numa casinha fortinha aqui. Jogou bispo para C1, dama C6, torre E1, e as brancas reforçam a defesa no peão passado de E5. Bispo E7, bispo G5 atacando o bispo, trocou os bispos, cavalo por G5, roque, cavalo E2, tirou o cavalo, pois corre o risco aqui forte, né, de entrar a dama aqui. Jogou H6, deu um total no cavalo, o cavalo voltou F3, cavalo B2,
dama B1, dama C2, cavalo F4, bispo E6, A4, G5, deu um totalzinho no cavalo, torre A2, atacou o cavalo aqui também, trocou as torres, torre por B1, torre por B1, G por F4. Aqui ele poderia... Eu também, ó, não tenha dúvida que o melhor, eu não deixaria esse cavalo aqui jamais por esse cavalo. Esse cavalo está muito forte aqui. Por mais que jogasse lá, ó, capturasse, assim, esse cavalo aqui é um Pegasus aqui, ó. Vai infernizar. E mesmo assim, ó, se você avançar o peão aqui, deixar esses dois peões aqui protegendo o cavalo, porque aqui ele pode trocar, né? Ele pode vir para cá para trocar o cavalo. Tudo bem, vai passar o peão, mas aqui ele bloqueia. Mas, por exemplo, aqui, lógico que ele pode pegar em passando, tudo. Mas aqui, se você conseguir trocar o cavalo para enfiar um peão aqui também, defendendo o cavalo, ia ser muito interessante. Torre por B2, torre C1, cheque, rei H2, torre de FC8, G1, torre F1, cavalo E2, F3, torre, aqui podia ser torre por F2, rei G1, torre por E2, perderia qualidade. Agora, então é esse cavalo, puta, ainda esse cavalo aqui, não ter ficado com esse cavalo, trocou pelo outro cavalo, esse cavalo das negras era muito forte. Mas ele sabe muito bem o que está fazendo. G por F3, vamos jogar aqui os variantes. F3, G por F3, torre por F2, G3, torre F1, B5, A5, avançou, torre C2, querendo trocar as torres, torre C4, esse C1 aqui pode ser decisivo, essa posição C4 aí. Torre por C4, e aí você ficou com o peão passado fortíssimo ainda. Mas jogou que bloqueou com o cavalo, o melhor bloqueador de todos. Torre C1 atacando o cavalo. Torre A3 defendendo o cavalo. Torre C2. Aqui a preta devia jogar rei F8, tentar trazer o rei para cá. Né? Mas jogou D5, atacou o bispo. Bispo D7. D6. Aqui talvez seja para as brancas melhor tentar D1. Mas jogou bispo E6. Aqui se jogasse torre 2, ficaria tranquilo para as pessoas, não tinha nada que se preocupar. Torre por A2, cavalo por A2. Isso aí na boa. Mas jogou aqui bispo E6, que não foi um lance muito legal. Jogou cavalo D5. Rei F8. Aqui podia ser bispo por cavalo. D7, corria o risco do peãozinho lá. Né? Rei G7.
Peãozinho virava dama e a casa caía. Né? Ou aqui capturava aqui, bispo E6. Mas o que eles jogaram? Jogou torre C3, forçando uma troca. Aqui podia ter jogado cavalo F6, né? Avançar o peãozinho, depois C3, torre de AC1. Ia tentar segurar aqui embaixo, né? F4, rei por F4 ia tacar lá em cima também. Torre 2. Deixou o peãozinho ali, né? Podia ter sido... Se trocasse as torres, ó, o cavalo bloqueava. O bispo é da cor oposta que o cavalo que está bloqueando. O cavalo tranquilex bloqueava aqui, né? E daí avançar lá. Aqui podia defender também. Eu acho que estava bem equilibrado, né? As brancas iam conseguir segurar. Porque ó, ia ficar os peões tudo nas casas negras. Você vai aqui. Esse peão ia bloquear. Se capturasse, ele capturava. E o rei estava aqui bloqueando aqui o avanço do peão. Acho que seria bem melhor para as brancas. Mas o que eles jogaram foi cavalo E3. Bloqueando a torre aqui, tirei o cavalo por C7. Talvez fosse mais vantajoso, né? Porque depois ele ia ganhar esse peãozinho aqui. Que o cavalo por C6 é um lance forte, né? É uma forte ameaça aqui da torre por E5, rei F4. Agora jogou torre A2, rei F4. Cavalo por C4 é meio ganancioso. Né? Mas daí ia ser F4 cheque, rei por F4. E cravava o cavalito ali, né? Mas jogou o quê? Torre A4, protegendo o peão. Cavalo por F5. Torre A1. Não capturou o cavalo. Jogasse torre B4 ia ficar igual, né? Cavalo D4. Aqui cavalo por A6, A4. Cavalo G4 ia ficar interessante. Mas jogou bispo D5, cavalo C2, ameaçando a torre, torre B1. Podia ser D1 também, né? Torre B1, cavalo A3. Esse lance aqui, ó, permanece bispo E6, atacando o peãozinho, cavalo G4, protegendo. NC4, o cavalo por C4 não seria boa alternativa, não. Porque ele vai cravar, se capturar o peão, ele vai cravar. E vai dar uma dor de cabecinha aí. Mas jogou torre B3. Querendo trocar as torres. Torre por B3, C por B3, trocou. Rei E3. Rei E8. Aqui é B2, aqui ó, tem as melhores chances de vitória. As brancas devem prevenir bispo A2, né?
Porque se entrar em bispo A2 vai ter que trocar pelo cavalo aqui. Ele está indo lá com o rei justamente para prevenir o bispo A2. Bispo E6 vai atacar outro peãozinho. Aqui ele poderia ter bispo F3. Dama C2. Mas jogou o que? F4. Não foi um lance muito bom. Melhor seria dama D2 mesmo. Para tentar segurar o peãozinho aqui. Bispo E6. H4. B2. Rei D4. Bispo F5. Rei C5. O rei tá indo com tudo para atacar os peõezinhos. Tá querendo atacar o peão de B. Justamente que vai o peão mais avançado seu. Né? Rei B6. A4. Aqui podia jogar bispo B1, né? Rei por B7. A4. B6. Bispo E4, cheque. Rei A6, não ia ser muito legal. Mas aqui, no A4, tá aqui, o que ele está querendo dizer, ó. Se eu avançar, você capturar, eu capturo o seu e eu tenho o outro chegando aqui. A situação das brancas está brava agora, né? Porque, ó, se ele vai aqui e promove, as brancas vão ter que pegar o cavalo, vai perder para o bispo. E esse peão de A4 vai chegar, porque o rei está lá atrás. O rei das brancas não dá tempo de defender. Porque aqui, ó, aqui ia capturar. Rei B7, capturou lá A4. B6. Bispo E4. Deu cheque. Rei A6. E o rei das brancas vai conseguir entrar lá na frente. Né? Vai jogar o rei A5. Bispo C2, protegendo o peãozinho. Que ele está protegendo aqui, está protegendo a casa de coração do peão aqui. Né? E o MVL abandonou e perdeu para o Friedman. Na terceira rodada, grande vitória do Friedman, que é o jogador de menor rating. Ó, entre os dois tem uma diferença assim, muito grande de rating. Mas o Friedman é um jogador sólido, um bom jogador alemão. Quase 140 pontos de diferença de rating um com o outro. Mas valeu, pessoal. Foi uma partida muito interessante, né? O cavalo está imobilizado aí. E o bispo ainda dá para dar uma ciscada por aí, né? Grande vitória, Daniel Friedman. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias estarei colocando estudos nesse canal. Nós estamos estudando a arte do ataque do livro do Vladimir Vukovic. Todo dia eu coloco vídeos. E os 100 finais que você deve conhecer do Jesus de la Vila. Todo dia também eu coloco um vídeo. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.